Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História em conexão direta com o LAC Concursos. E a gente nessa empreitada de fazer um aulão de véspera para o concurso da PJC para o cargo de delegado. A gente já falou em nossa aula sobre o período colonial e também abordamos as principais temáticas do período imperial mato-grossense. Nesta aula eu começo a falar com vocês sobre o período republicano que tem acontecimentos muito marcantes na história de Mato Grosso. E a gente vai fazer aquela revisão esperta para que você tenha um grande desempenho no dia da prova. Saiba que às vezes é preciso sacrificar o sono para poder viver o sonho. Então a gente está aqui para isso, né? A gente está estudando focado, determinado para conseguirmos um grande desempenho e a nossa tão sonhada aprovação, evidentemente. Vamos começar falando agora, pessoal, sobre o coronelismo em Mato Grosso. Como eu já falei para vocês, a gente vai comentar alguns aspectos relacionados com a Primeira República em Mato Grosso e também com relação à Era Vargas. Primeiro, a gente fala da chamada República Velha, também conhecida como Primeira República, o período que vai de 1889 até 1930. Quais são as características fundamentais nesse contexto histórico? A gente deve revisar com atenção, por exemplo, o coronelismo em Mato Grosso. A gente deve analisar também aspectos relativos à economia de Mato Grosso durante a Primeira República, as usinas de açúcar, a criação de gado. Outro aspecto importante são as relações de trabalho estabelecidas em Mato Grosso nesse contexto histórico. Perfeito? Então são temáticas fundamentais que devem ser revisadas. Vamos começar falando sobre o coronelismo em Mato Grosso. O que foi basicamente o coronelismo? Entende-se por coronelismo o fenômeno político-social que caracterizou a Primeira República no Brasil como um todo, onde havia a figura do coronel. Quem que era esse coronel? O coronel era o chefe político local. Geralmente esse coronel era um grande fazendeiro ou um grande comerciante, alguém que detinha prestígio econômico e através desse prestígio econômico alcançava também status político. Olha só, ricos proprietários de terra e comerciantes que vão estabelecer uma série de lutas armadas pelo controle do poder político local. Então esses coronéis vão se utilizar basicamente do clientelismo ou paternalismo. O que era o clientelismo? Era a troca de favores pelo voto. O coronel concedia uma série de favores aos eleitores e, em troca, recebia o voto por parte dos eleitores. Vamos lembrar que nesse contexto histórico no Brasil vigorava o chamado voto de cabresto, que era o voto controlado pelos coronéis. Lembremos-nos que o voto não era secreto, o voto era a descoberto. O voto aberto favorecia as fraudes eleitorais. E tínhamos também constantes lutas armadas envolvendo as oligarquias. O que eram as chamadas oligarquias? Oligarquias eram grupos de coronéis que se uniam para controlarem o poder político. E se uniam também para combaterem as oligarquias rivais, as oligarquias opositoras. As lutas armadas foram uma característica importante desse período. Os conflitos armados, a violência caracterizou as disputas políticas em Mato Grosso, não apenas em Mato Grosso, no Brasil como um todo. Mato Grosso foi um reflexo da situação política que acontecia a nível nacional nesse contexto histórico. Por falar em oligarquias, tínhamos então a oligarquia do norte,
formada basicamente pelos proprietários das usinas de açúcar localizada no Cuiabá Abaixo, na região que hoje temos Santo Antônio do Leverger, e a Oligarquia do Sul. Oligarquia do Sul, sediada inicialmente em Corumbá e posteriormente sediada em Campo Grande, atual Mato Grosso do Sul. A oligarquia sulista era formada especialmente pelos comerciantes, pelos criadores de gado e também pelos proprietários da companhia Mate Laranjeira. Tivemos, portanto, diversas ações de violência política com a ocorrência de vários conflitos. Nós podemos mencionar entre eles o massacre da Baía do Garcês, a revolta de 1906, a Caetanada, o conflito Morbeck contra Carvalhinho, entre outros. Portanto, durante a chamada Primeira República, Mato Grosso se constituiu um espaço de violência local onde vigorava a lei do artigo 44, isto é, a lei do calibre 44. Portanto, as ações de violência acabaram sendo uma constante nesse período em Mato Grosso. Perfeito. Podemos conferir agora uma questão que caiu no concurso da MT Fomento e foi elaborada pela banca da Unemate. Vamos conferir. Para muitos historiadores, as práticas políticas durante a Primeira República em Mato Grosso, período que vai de 1889 a 1930, tiveram algumas características que as aproximavam das de outras unidades da Federação e de outras que as singularizavam. Com relação ao tema, assinale a alternativa correta. A questão, então, fala sobre a Primeira República em Mato Grosso, falando sobre suas características principais, que haviam alguns aspectos que aproximavam as características políticas em Mato Grosso, práticas políticas em Mato Grosso, alguma coisa que era singular da região e outros aspectos que eram também parecidos com o que acontecia em outras unidades federativas do Brasil. Alternativa A diz que o confronto armado entre grupos políticos rivais foi uma exceção. Atenção para essa palavrinha aqui, ó, palavra-chave. Exceção em Mato Grosso durante esse período. Pessoal, a gente acabou de revisar que as ações armadas foram uma constante durante a Primeira República em Mato Grosso. Portanto, não dá para dizer que essas lutas violentas foram a exceção à regra. Muito pelo contrário, a regra foi justamente a violência. Lembra? Lei do artigo 44, calibre 44. Portanto, a violência foi uma constante nessas práticas políticas durante a Primeira República em Mato Grosso. Afirmação incorreta. Vamos então para a letra B. A violência política em Mato Grosso, nesse período, pode ser explicada pela existência de uma sociedade urbana e industrial. Pessoal, a afirmação aí está incorreta também. Por quê? Porque a sociedade mato-grossense da Primeira República se caracterizava pelo aspecto rural. O aspecto rural. Era uma sociedade basicamente rural e agrícola. As principais atividades desenvolvidas em Mato Grosso nesse contexto, nós podemos citar aqui as usinas de açúcar. Nós podemos citar também a pecuária bovina, a gente pode mencionar o extrativismo vegetal com a extração de poaia, erva mate, látex. Portanto, tínhamos essencialmente uma sociedade rural. Vamos para a letra C, então. A propriedade de grandes extensões de terra e o controle de um considerável contingente de trabalhadores constituem um dos pilares do mandonismo dos chefes políticos do estado de Mato Grosso. Ah, bacana, essa afirmação está correta. Claro, quem que eram os coronéis? A gente falou do coronelismo em Mato Grosso. Os coronéis eram grandes proprietários de terra ou grandes comerciantes e tinham o mandonismo local. Através de seu poder econômico, eles controlavam
politicamente aquelas pessoas que moravam nas terras onde esses coronéis possuíam terras de propriedade desses coronéis, ou eram pessoas que dependiam das benesses do coronel. O coronel era tido como o benfeitor do local. Na verdade, o coronel queria controlar a população, não é? O coronel se fingia de benfeitor, a bem da verdade. Eram práticas paternalistas e tinham um preço caríssimo a pagar, aliás. O preço da fidelidade. O indivíduo que dependia dos favores do coronel precisava ter uma fidelidade canina para com o coronel, ou seja, dar o voto nos candidatos que o coronel indicasse, o famoso voto de cabresto. Características básicas desse período do coronelismo, além do clientelismo, que é esse assistencialismo, esse paternalismo, havia também o voto de cabresto, o voto de bico de pena, as fraudes eleitorais e a violência que era exercida pelos bandos armados que defendiam os interesses político-partidários dos coronéis, que eram os jagunços, a guarda de segurança, de defesa dos interesses coronelísticos. Então essa afirmação está correta. Correta? Nós temos aí os proprietários de terra, os coronéis, que conseguiam manipular um contingente considerável de trabalhadores que são um dos pilares desse mandonismo. Como é que era chamado esse contingente de trabalhadores? Era chamado de curral eleitoral. Tudo bem, professor. Essa afirmação está correta. Vamos conferir ainda a letra D. A violência política do período foi em grande medida amenizada devido à organização dos trabalhadores rurais que exigiam maior transparência nas ações políticas. Falsa afirmação. Olha só, nessa afirmação D, nós dialogamos justamente com a questão das relações de trabalho durante a Primeira República em Mato Grosso. E aí eu lembro da obra Vozes do Silêncio, da historiadora Lúcia Helena Gaeta, que escreveu uma obra fundamental para se compreender as relações de trabalho, deixa eu arrumar aqui, relações de trabalho em Mato Grosso durante a Primeira República. Ela vai falar principalmente sobre os trabalhadores das usinas de açúcar em Mato Grosso. A maior parte desses trabalhadores rurais era analfabeta e não havia uma organização sindical, uma organização política nesse contexto para exigir transparência nas eleições e tudo mais, combater as fraudes. Nada disso acontecia, pessoal. Até porque quando se pensa em organização dos trabalhadores em Mato Grosso durante a Primeira República, ela é quase nula, ela é quase inexistente. Alternativa E, mesmo devido à predisposição para o conflito armado, os partidos políticos rivais no Estado possuíam um programa amplo de reformas das bases econômicas e sociais que incluía a participação efetiva das mulheres. Ora, afirmação muito falsa, pessoal. Havia predisposição para o confronto armado, tanto é que se formavam as chamadas oligarquias e, vez por outra, né, eram formadas os batalhões patrióticos, os famosos batalhões patrióticos, que eram grupos de jagunços que defendiam os interesses dos coronéis em ações de violência em várias partes do estado de Mato Grosso. Outro ponto incorreto aqui, não há participação efetiva das mulheres no processo político no Brasil até a Era Vargas. É só com o advento da Era Vargas, lá na década de 30, que as mulheres conseguem o direito ao voto no Brasil. Então, meus queridos e minhas queridas, a única afirmação correta aqui nesta questão, aqui ó, a alternativa Charlie, letra C é a correta. Vamos em frente. Outro tema aqui importante para estudarmos é a chamada Era Vargas.
a chamada Era Vargas. A Era Vargas foi o período que se estendeu de 1930, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, através de uma dita revolução que desalojou do poder a oligarquia paulista e deu início a este período histórico, denominado Era Vargas, estendendo-se até 1945. Por sua vez, a Era Vargas está subdividida em 3 fases. A primeira delas chama-se Governo Provisório. Vai de 1930 até 1934. A segunda delas é o chamado Governo Constitucional de Getúlio Vargas, que vai de 1934 até 1937. E a última é denominada Estado Novo, a ditadura Vargas, que se estendeu de 1937 até 1945. O que nos interessa aqui? Nos interessa Mato Grosso no contexto da Era Vargas. E quando nós falamos de Mato Grosso, estado de Mato Grosso, no contexto da Era Vargas, nós podemos conversar sobre alguns temas. Entre eles, a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, que teve participação de uma parte do território mato-grossense que envolveu-se diretamente no conflito. Temos também o episódio de Tanque Novo, ocorrido no município de Poconé, no ano de 1933, tendo a liderança de Laurinda Lacerda Sintra, a Doninha. Temos também os aspectos relacionados com a administração do interventor federal em Mato Grosso, Júlio Miller. Júlio Miller, que foi interventor federal, foi governador de Mato Grosso durante o período do Estado Novo, 1937 a 1945, período em que acontecem alguns investimentos urbanísticos em Cuiabá, construção da Avenida Getúlio Vargas, a ampliação do Liceu Cuiabano, a inauguração do Grande Hotel, construção da ponte ligando Cuiabá a Várzea Grande, a ponte sobre o rio Cuiabá, que é a ponte Júlio Miller, primeira ponte de concreto sobre o rio Cuiabá. E temos também, nesse contexto histórico, a ocorrência da Marcha para o Oeste, temas que a gente vai conversar ao longo desta aula. Por enquanto, nós vamos falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, que aconteceu durante o governo provisório de Vargas. A Revolução Constitucionalista de São Paulo, do ano de 1932, se constituiu num movimento contrário ao governo Vargas. É um movimento em que São Paulo tenta retomar a autonomia política, mas principalmente tenta voltar ao poder. São Paulo vai alegar que queria um interventor não militar, um interventor paulista para administrar São Paulo, e vai reivindicar também a Constituição. Mas, na verdade, nós podemos fazer a leitura da Revolução Constitucionalista, que teve início em 9 de julho de 32, como um movimento que visava retornar ao poder político. Seria uma contra-revolução, porque Vargas chegou ao poder em 1930 através da chamada Revolução de 30, que foi um golpe, na verdade, um golpe que contou com o apoio de setores estratégicos do Exército Brasileiro, que colocou Vargas no poder. Então a oligarquia paulista, que havia sido retirada abruptamente do poder, não aceitava essa derrota e vai tentar retornar ao poder político através desse movimento chamado de Revolução Constitucionalista, que aconteceu no ano de 1932 em São Paulo. É interessante mencionar que São Paulo esperava contar com o apoio de várias unidades federativas do Brasil.
esperava contar com o apoio de Minas Gerais, com o apoio do próprio estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, a única porção do território brasileiro que apoiou São Paulo nessa empreitada foi o sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Qual que era a pretensão da galera do sul de Mato Grosso em apoiar São Paulo nessa luta contra o governo central? Era a questão da divisão do estado, o interesse emancipacionista da porção sul de Mato Grosso. E aí a gente tem a liderança do general Bertoldo Klinger, que vai ser o líder dos batalhões sulistas. Olha o detalhe importante aqui, pessoal. Durante os meses em que ocorreu a Revolução Constitucionalista de 32, surgiu na porção sul do estado de Mato Grosso uma nova unidade, não é? O estado de Maracaju, que seria um estado independente do resto do Mato Grosso, seria um outro estado. Há uma divisão do estado, portanto. Surge o estado de Maracaju, tendo capital na cidade de Campo Grande e tendo como governador Vespasiano Barbosa Martins. Então essa manifestação político-militar durou cerca de dois meses aproximadamente e foi derrotada pelas tropas do governo central. Bacana? Vamos conferir então agora a questão que foi elaborada pela banca FGV para o concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Temos aqui uma citação. Ao subir ao poder em 1930, Getúlio Vargas procurou combater as estruturas de sustentação criadas pela política do café com leite e, para isso, desenvolveu uma série de mecanismos que visavam reorganizar o Estado. Para governar os estados, Vargas nomeou interventores federais, que deviam exercer tanto o poder executivo quanto o legislativo com os mesmos poderes que cabiam ao governo provisório. A situação se agravou mais ainda quando, em 9 de julho de 1932, os paulistas iniciaram a Revolução Constitucionalista. Então, essa citação já nos apresenta o contexto da Revolução Constitucionalista de 1932, apresentando os fatores, os motivos principais que levaram à ocorrência desse movimento. Comando da questão, olha só o mapa da mina. Em relação à crise de 1932, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: São Paulo esperava a adesão das elites mineiras e gaúchas, mas, na realidade, somente contou com a participação de um pequeno destacamento proveniente do sul de Mato Grosso, comandado pelo general Bertoldo Klinger. Afirmação verdadeira, afirmação correta. Acabamos de dizer aqui, pessoal, na Revolução Constitucionalista de 32, São Paulo esperava a adesão de vários estados brasileiros, porém só teve o apoio da parte sul de Mato Grosso. Alternativa não. Item 2. O apoio do sul de Mato Grosso à causa paulista estava associado à divisão do estado, uma vez que no decorrer da Revolução Constitucionalista, o sul de Mato Grosso se separou, criando o estado de Maracaju. Verdade, pessoal. Correta afirmação. Durante os meses de ocorrência dessa revolta comandada pelos paulistas, aconteceu a criação do estado de Maracaju, que tinha como governador Vespasiano Barbosa Martins. Bacana. Vamos então para terceiro item aqui. O terceiro item: a Revolução Constitucionalista durou 3 meses, 72 dias para sermos mais exatos. Após ter derrotado o movimento em São Paulo, Vargas controlou o movimento separatista do sul de Mato Grosso. A afirmação também verdadeira. Então temos 3 afirmações verdadeiras aqui na questão. Então vamos procurar a alternativa que nos apresenta
todas as afirmativas corretas. É a alternativa E. Então pode assinalar aí sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Eco, a alternativa letra E. Muito bem, outro tema relacionado com a Era Vargas é a chamada Marcha para o Oeste. O que foi a Marcha para o Oeste? Foi um projeto de colonização federal que foi lançado durante o Estado Novo. O Estado Novo foi o período ditatorial da Era Vargas, de 1937 a 1945, caracterizado pela ditadura, caracterizado pela extinção dos partidos políticos, pela censura aos meios de comunicação, pelo culto à personalidade de Vargas. Tem a ocorrência da Segunda Guerra Mundial e a participação brasileira enviando as tropas da FAB e da FEB para combaterem na Itália. E em relação a Mato Grosso, temos a ocorrência da Marcha para o Oeste, esse projeto federal de colonização que foi lançado no ano de 1938 e trouxe importantes repercussões. Esse projeto visava a colonização das terras de Mato Grosso e da Amazônia, promovendo dessa maneira uma espécie de convergência econômica e política. Era interesse do governo federal promover uma política de integração desses chamados espaços vazios, que já eram evidentemente habitados pelos povos indígenas. Nesse contexto, é lançada a Expedição Roncador-Xingu, 1943, que vem para as terras mato-grossenses dar suporte, garantir a instalação da infraestrutura necessária para a implantação dos projetos de colonização que viriam para Mato Grosso, contribuindo para o surgimento de colônias agrícolas federais. Nós podemos citar duas colônias agrícolas federais surgidas neste contexto histórico. Uma no estado de Mato Grosso, a Colônia Agrícola Federal de Dourados, e outra no estado de Goiás, a Colônia Federal Agrícola de Ceres. Tudo bem? Então nós temos importantes repercussões para o território mato-grossense. Inclusive, pessoal, o surgimento de dois territórios. Surgem dois territórios. Um na porção meridional, o território de Ponta Porã. Território de Ponta Porã, e outro na porção noroeste, o chamado território do Guaporé. Guaporé. Então tá aí, Ponta Porã e Guaporé, dois territórios que surgiram como consequência direta da Marcha para o Oeste. O território de Ponta Porã, evidentemente, hoje é uma parte do atual estado de Mato Grosso do Sul. E Guaporé, atualmente, é o estado de Rondônia. Muito bem. Isto posto, meus nobres, já podemos partir com a cara e a coragem. Não, podemos partir com muito conhecimento para a questão elaborada pela UFMT para o concurso do Detran no ano de 2015. Olha, a pergunta aí já é direta, já apresenta o comando da questão, é pá e bola, é diretaço, não tem uma citação, não tem nenhum tipo de aspecto introdutório, já vai direto no comando da questão. O que se denominou Marcha para o Oeste foi, alternativa A marcha da coluna Prestes pelo interior de Mato Grosso, chamando o povo para a insurgência contra o governo federal. Nada disso. A Marcha para o Oeste foi um projeto de colonização federal que visava criar uma nova fronteira agrícola, criar colônias agrícolas federais, promover a convergência econômica e política, fazer com que esta área de Mato Grosso e também a Amazônia brasileira pudessem fornecer alimentos, fornecer matérias-primas que pudessem abastecer a região sudeste do Brasil, que nessa mesma época passava por um grande processo de industrialização com apoio estatal. Perfeito? Então a alternativa A está incorreta. A alternativa B. A viagem de Mário de Andrade por Mato Grosso com artistas estrangeiros durante sua fase modernista. Isso que foi a Marcha para o Oeste? Claro que não. Letra C.
a incursão das Forças Armadas Brasileiras contra os insurgentes da Rusga, visando a sua destruição. Foi isso a Marcha para o Oeste aí, meu povo? Claro que não. E letra D, o projeto do governo Getúlio Vargas no período do Estado Novo para integrar e desenvolver o interior do Brasil, inclusive o estado de Mato Grosso. Aí sim, né, patrão? Aí corretíssimo. Delta, essa aqui é a alternativa correta. Delta, pode marcar e correr para o abraço. Tá correta essa afirmação. Muito bem, pessoal. Gente, a dor é temporária, mas o cargo é para sempre. Não é mesmo, dona Nazaré concurseira? É assim que funciona. Você precisa de dedicação, de determinação para alcançar os seus objetivos. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo para garantir uma maior divulgação do mesmo. E também você que é novo aqui no nosso canal Mestres da História, se inscreva aqui, venha ajudar o professor Edenilson Moraes a disseminar conhecimento histórico pela rede. Um grande abraço a todos, muita sorte no dia do concurso e te vejo lá no Diário Oficial com o seu nome no dia da sua nomeação. Ah, e não se esqueça de me chamar para o churrasquinho da posse, hein, galera? Faço questão de fazer parte dessa sua vitória. Valeu, pessoal. Até mais. Clique lá.